Parte da resposta já está mais ou menos dada, porque é realmente a importância que nos aproxima do Tetra e esse foi sempre o grande objetivo nesta competição. Também uma vitória sem sofrer golos, que também é algo que nós temos vindo a trabalhar e muito se deve à capacidade da nossa linha defensiva e sobretudo dos nossos dois volantes, da interpretação, do trabalho que têm vindo a fazer. Com certeza as linhas mais altas por vezes podem não entender bem em termos estratégicos, mas estão a entender a necessidade de participarem nesse momento do jogo, ou seja, quando não temos bola. E claro, hoje estrategicamente procuramos também baixar ligeiramente o nosso bloco defensivo, tendo um jogador de dar mais profundidade ao jogo e poder ter jogadores também a flutuarem entre linhas, como era o caso do Gabi e o próprio Arrasca, para podermos procurar transições que nos permitissem criar oportunidades de golo. Por isso, sem dúvida, o que nós tínhamos perspectivado acabou por acontecer. Vencer, não sofrer golos e podemos participar numa final que nos aproxima de sermos de Tetra. Paulo, boa noite. Aqui Caio Mota, Globo Esporte. Queria falar contigo um pouco sobre a questão do jogo até o gol do Arão. Se você não acha que foi um jogo de muita trocação e um Flamengo que tinha vantagem tanto da campanha quanto do resultado, até que ponto o Vasco conseguiu ter muito espaço entre linhas. A gente viu o Nenê, teve algumas bolas onde ele conseguiu finalizar e também servir companheiros. O que você acha disso? Se não foi um jogo de trocação excessiva para um Flamengo que poderia ter mais controle da bola nesse sentido? Sem dúvida. Eu penso que a nossa intensidade não foi sobretudo a intensidade mental. Os principais protagonistas, como foi o caso do Arrasca, não teve no seu melhor nos primeiros 20 minutos. Muita precipitação, muita perda de bola, simples. Linhas de passe identificadas sob pressão, sem necessidade absolutamente nenhuma. Tínhamos vários jogadores livres, a identificação da procura dos jogadores livres para podermos ter posse e podermos chegar mais próximo da linha da baliza adversária não aconteceu, e as intensidades, seja na mobilidade, seja nas transições defensivas, nem sempre foram as melhores. Tínhamos como perspectiva e sabíamos que ia acontecer em algumas transições defensivas nossas, sobretudo sobre o lado direito, e também entre linhas poder acontecer alguns momentos de vantagem no nosso adversário, como aconteceu, porque tomámos uma decisão de termos um jogador no corredor central como o Pedro, que tem menos disponibilidade e menos intensidade na pressão, procurando também ter um jogador entre linhas como o Gabi, na procura também de podermos resolver os problemas só com dois volantes, com um bom trabalho, com grande disponibilidade física e interpretação que tiveram para podermos transitar ofensivamente em alguns momentos e podermos ser ainda mais perigosos, e aconteceram algumas vezes na própria primeira parte, mas sobretudo acho que fomos muito erróneos, fomos muito precipitados no controle, no passe, quase sem nenhuma pressão, ou seja, e jogadores com grande capacidade técnica de perder bolas simples. Depois a equipa foi crescendo com o desenrolar do jogo. Também há um desgaste grande do nosso adversário, porque nós é uma equipa que obriga a quem quer correr atrás da bola e quer pressionar mais alto, tem bastante desgaste físico, e isso acabou por se concretizar durante o jogo e sobretudo na segunda parte. Oi, Paulo, aqui na frente do CAE, Sérgio Lobo, do Sport TV. Em relação até que você colocou agora sobre algumas situações de erro de passe, após o gol, citou antes do gol, eu quero falar após o gol. O Flamengo teve uma predominância muito grande depois que fez 1-0, mas aí faltou a conclusão ser assertiva. Você acha que exatamente isso também está no cômputo de erros para você corrigir vindo à final? Não me parece que seja um cômputo de erros para eu corrigir, ou seja, eu incentivo
porque é técnica individual em termos de finalização e fazemos bastante. Garanto-vos que nós perdemos muito, não perdemos, ganhamos muito tempo em trabalho de finalização em várias zonas, consoante que é o nosso jogo e sabemos mais ou menos quais os jogadores onde mais ocupam o espaço para poder finalizar. Nós trabalhamos muito nesse sentido. E nós, como treinadores, procuramos dar soluções dinâmicas ao nosso elenco, aos nossos jogadores, para poderem criar situações de golo. E nós, seja na primeira parte, seja na segunda, sobretudo a partir dos 20 minutos da primeira parte, criámos situações de golo que poderíamos ter fechado a eliminatória mais cedo, não é? E de podermos estar logo na final mais cedo. Mas vamos continuando, porque tecnicamente nós temos jogadores com qualidade. Quanto mais eficazes formos, sabemos que vamos ser mais controladores do próprio jogo e do adversário. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, ou seja, aumentar a percentagem de trabalho de finalização, sem nunca esquecer que para podermos finalizar temos que criar. E aí sim também trabalhamos bastante. Paulo, boa noite. Carlos Eduardo Mansur, Grupo Globo. Eu queria saber, insistir num tema que você passou por ele agora na última resposta, entender se isso é um risco que você decidiu assumir ou se é algum mecanismo que ainda precisa ser melhor trabalhado, que é justamente essa recomposição e essa marcação pelo lado direito do Flamengo. Especialmente quando joga o Gabi como um dos dois homens por trás do centroavante, especialmente quando ele está pelo lado direito, tem vezes que ele participa da primeira pressão, quando o adversário sai com 3, e isso termina por liberar muito o lateral esquerdo adversário. Aconteceu por vezes na Supercopa contra o Atlético, em algumas saídas por aquele setor. Hoje aconteceu em alguns momentos com o Edmar. Talvez pela característica dele, nem sempre ele também tem essa intensidade de voltar pelo lado o tempo todo. E não sei se hoje, a minha tive a impressão que você inverteu o Gomes com o Arão, fazendo o Gomes muitas vezes ser o jogador que vinha cobrir pelo lado direito. E aí, por vezes, a sensação que descompensava o centro do campo, quando o Vasco conseguia fazer essa virada de fora para dentro. Isso é um risco assumido pelas características dos jogadores ou é um mecanismo para trabalhar melhor que você acha que o tempo ainda vai precisar te dar? Há vários pontos e essa é uma pergunta bem completa e agradeço bastante essa pergunta, porque não temos muito tempo para isso, mas dá para poder fazer uma explicação extraordinária. Há vários momentos do jogo. Claro, como as dinâmicas defensivas de cobertura sobre o corredor direito, cobertura no Gabi, inicialmente era com um maior foco do João, mas pontualmente em certos determinados momentos do jogo, nas nossas transições defensivas, o Arão tinha esse mesmo posicionamento, por isso eram entre eles os dois que tínhamos que fazer. Os primeiros 20 minutos, tão erróneos com bola, fez com que o próprio Arrasca, mesmo em termos de intensidade, no momento da perda, não se reposicionasse, porque era também uma das dinâmicas defensivas e estratégicas para o jogo, para poder colmatar esse mesmo espaço no centro, porque éramos arrastados, porque era uma dinâmica que nós assim o exigimos e que nós preparámos estrategicamente, e faltávamos um jogador, como também a interpretação do próprio Pedro e do próprio Gabi, estrategicamente para este jogo, porque não é algo que nós queremos evidenciar ou queremos ter como dinâmica em todos os jogos, porque os adversários são diferentes e temos que estrategicamente também ter elementos que nos possam favorecer. Mas sobretudo estava a falar dos dois, porque havendo esta basculação da parte dos nossos dois volantes, era importante não haver saída de bola do nosso adversário na frente dos nossos volantes. E daí a importância de reduzir distâncias dos nossos dois jogadores da frente, seja do Gabi, seja do Pedro, para que a bola estivesse sempre na frente do nosso bloco. E nem sempre isso aconteceu. Ou seja, nem sempre isso aconteceu. Várias vezes, sobretudo no primeiro tempo, o jogador com bola do Vasco, sem pressão, encontrava um jogador livre flutuando e nas costas do nosso meio campo e baixo, não tanto próximo da linha defensiva, e normalmente não é, com grande capacidade, ou seja, de leitura e de timing, que nos foi levando mais para trás. Nos outros dois jogos tivemos muito mais capacidade de poder controlar, e neste, com certeza, com jogadores com características diferentes, mesmo em termos de entendimento do espaço de ocupação,
do tempo de chegar lá a esse momento não foi o melhor e por vezes o nosso adversário foi-nos arrastando. Mas sobretudo porque nós iniciámos a defender mal porque com bola perdemos demasiado fácil, simples e fora de posição. Boa noite, Paulo. Boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro. Quero te parabenizar por sua primeira conquista de uma vaga na final pelo Flamengo, né? Obrigado. E te perguntar como foi para você disputar esses 2 jogos de semifinal, principalmente esse que teve mando do Flamengo e a torcida do Flamengo pôde vir em peso, pôde adquirir os ingressos, dessa vez sim. E como foi para você? Porque me interessa muito saber, você que rodou tantos clubes no mundo, a sua visão com relação a esse clássico, esse derby, como vocês gostam de falar. Sim. A sua visão é diferente esse clássico de tudo que você já viveu? Sem dúvida. É muito diferente. É muito diferente esta energia, esta sinergia que nós procuramos ter e também dou os meus parabéns à nossa torcida, espetacular. E também lhes passo uma mensagem porque também ela vai ser importante porque vamos passar por momentos delicados, momentos difíceis no próprio jogo. Vamos ter adversários que vão nos criar mais dificuldades, vamos precisar deles a procurarem-nos dar intensidade, a procurarem-nos empurrar para nunca baixarmos intensidade mental, para podermos estar sempre com esta mesma sinergia que temos vindo ou que nós iniciámos desde o primeiro jogo aqui no Maracanã. E é sem dúvida fundamental. É muito diferente e nota-se no próprio jogador este mesmo ambiente. Em alguns dos jogadores tem algum peso. Até diluir esse peso e sentir-se um pouco melhor para poderem oferecer aquilo que realmente têm de melhor, precisam do seu tempo para também eles se adequarem a este maravilhoso ambiente que é o Maracanã com a nossa torcida rubro-negra. Paulo, boa noite. Boa noite. Raíza Simplício, da Gol. Eu queria te perguntar sobre a diferença do Flamengo no primeiro e no segundo tempo. Para você, qual foi o ponto crucial da diferença do time nessas 2 etapas? E queria que você falasse também sobre qual a porcentagem hoje você vê essa equipe para o restante da temporada. Em abril começa o Campeonato Brasileiro, vem Copa Libertadores. Hoje, se você pudesse dar uma porcentagem do quão pronta essa equipe está, qual seria? A equipa tem que estar sempre pronta porque os objetivos em todos os jogos são bem claros. Temos que ganhar e temos que estar prontos. E quem estiver mais pronto, pois com certeza vai estar no campo, juntamente com a nossa torcida, para podermos sair vencedores. Penso que a nossa equipa... Aliás, isto é um processo. O processo... E vai haver momentos, porque é assim mesmo nos processos, vai haver momentos com maior complexidade, momentos como hoje, de 20 minutos, os primeiros 20 minutos que aconteceu, e daí a grande diferença dos primeiros 20 minutos e do resto do jogo. Nós fomos crescendo e mal começámos a construir, mal começámos a ser mais nós, com bola, rapidamente começámos a criar oportunidades de golo importantes, como o Pedro, como o Gabi, 2 delas, e foi aumentando com o próprio